Pessoal, eu sou Marina e agora vamos resolver dois exercícios da lista sobre o sistema nervoso. Prontos? Então, vamos começar a resolver as nossas questões. A primeira dessas questões, ela é do Enem de 2013. E o texto dela diz o seguinte: o sistema somatosensorial nos informa o que ocorre tanto na superfície do corpo quanto em seu interior. Isso é bem importante. E processa muitas classes de diferentes estímulos, como pressão, temperatura, toque, posição. Em uma experiência, após vendar os olhos do indivíduo, foram feitos toques com as duas pontas do compasso. Vou trocar de cor aqui para ficar mais claro o que é da questão, então. Então, foram feitos toques com duas pontas de um compasso em diversas partes do corpo e em diferentes distâncias, visando a identificação das regiões e distâncias onde eram sentidos um ou dois toques. E aí, então, eles organizaram os locais do corpo e as quantidades de toques que foram sentidos em uma tabela, que é a tabela seguinte. Então, aqui a gente tem os locais, o número de toques e a distância. Então, por exemplo, o número de toques em um mesmo lugar, mesmo local do corpo, varia de acordo com a distância entre esses dois toques. Tudo bem? E aí, então, o nosso enunciado diz o seguinte: as diferenças observadas entre as várias regiões do corpo refletem que a densidade dos receptores. Então, ele está nos perguntando o que as informações dessa tabela nos dizem sobre a densidade dos receptores. Beleza? Então, vamos lá. Na alternativa A, revela que a densidade dos receptores não é a mesma em todos os pontos, existindo regiões com maior capacidade de discriminação e sensibilidade, como o indicador e o polegar. Vamos por partes, então. Que a densidade de receptores não é a mesma em todos os pontos. Vocês concordam comigo que se fosse a mesma densidade em todos os pontos, não haveria essa diferença? Então, essa primeira parte da questão aqui está correta. Então, existindo regiões com maior capacidade de discriminação e sensibilidade. Se ela não é igual, vão ter regiões que vão ter mais e vão ter regiões que vão ter menos. Mas aí eles colocam um exemplo aqui pra gente, de regiões com maior capacidade de discriminação e sensibilidade, como o indicador e o polegar. Então, vamos ver, o indicador está aqui. Perdão por não conseguir fazer reto. E o polegar está aqui. Bem, olha só, são os dois únicos locais do corpo em que é sentido os dois toques, independente da distância, de 6 centímetros a uma distância de cerca de 0,5 centímetros. Beleza? Então, essa daqui parece a resposta correta, mas vamos continuar lendo as outras respostas. B. A densidade dos receptores apresenta pequena diferenciação entre os diversos pontos. Então, ela assume que tem diferença, mas está falando que é pouca. Existindo regiões com menor capacidade de discriminação e sensibilidade, como o indicador a panturrilha. Então, falando que tem menor capacidade, o indicador e a panturrilha. Vamos ver aqui. O indicador e panturrilha. O indicador, a gente já tinha visto aqui na alternativa anterior, que ele é um dos lugares com maior capacidade de discriminação e sensibilidade. A panturrilha realmente está entre um dos dois com o menor, mas o indicador não. Então, por conta do indicador, essa alternativa é invalidada. Então, na alternativa C, apresenta pequena diferenciação entre os diversos pontos, diferenciando-se em regiões com maior capacidade de discriminação. Ela está falando maior capacidade e dando um exemplo de costas e antebraço. As costas estão aqui e o antebraço aqui. O antebraço é um local que está aqui no meio da tabela, né, mostrando que ele é intermediário,
mas que mesmo assim ele é bem menos que o polegar e o indicador. As costas, por sua vez, é o local que está em segundo, assim, de menor sensibilidade, só perde para a panturrilha. Ela sente 2 toques apenas com as duas maiores distâncias. Na verdade, ela e o. Bem, então, a nossa alternativa C, que apresenta pequena diferenciação entre os diversos pontos, diferenciando-se em regiões com maior capacidade de discriminação e sensibilidade, como as costas e o antebraço. Então, com maior costas e antebraço. Costas e antebraço. Se a gente vê aqui, tanto as costas como o antebraço, elas só percebem 2 toques com as duas maiores distâncias. Elas só estão atrás da panturrilha. Então, não vai ser um local com a maior capacidade de discriminação e sensibilidade. É um local com pouca. Alternativa D. Não é a mesma em todos os pontos. A densidade de receptores, no caso, né? Certo. Existindo regiões com maior capacidade de discriminação e sensibilidade, como a panturrilha e as costas. A gente acabou de ver que as costas têm pouco e que a panturrilha tem menos ainda. Então, essa alternativa está incorreta. E por último, tive que dar uma alterada aqui para caber. A nossa alternativa é que a densidade de receptores se equivale, existindo pontos que manifestam uma maior sensibilidade de discriminação, como as costas e o antebraço. Bem, se existe essa diferença de sensibilidade e discriminação, a densidade de receptores provavelmente é diferente nesses locais. E ainda aqui repete, falando que costas e antebraço têm uma maior sensibilidade. E a gente já sabe que não é assim. Portanto, a alternativa correta é a A. Tudo bem? Vamos então para a nossa próxima questão. Uma questão da FUVEST. Ela vai falar da telefonia celular, da condução dessas ondas. Na telefonia celular, a voz é transformada em sinais elétricos que caminham como ondas de rádio. Como a onda viaja pelo ar, o fio não é necessário. O celular recebe esse nome porque as regiões atendidas pelo serviço foram divididas em áreas chamadas células. Cada célula capta a mensagem e a transfere diretamente para uma central de controle. O enunciado continua. No que se refere à transmissão da informação no sistema nervoso, uma analogia entre telefonia celular e o que ocorre no corpo humano, aí vai ter as alternativas. Então, as alternativas vão falar para a gente se é viável ou não uma analogia entre esses dois, se é viável com alguma ressalva. Então, vamos pensar. Aqui está dizendo que no sistema de telefonia, essa última frase aqui é muito importante. Cada célula capta a mensagem e transfere diretamente para uma central de controle. Bem, e como que acontece no nosso sistema nervoso? O nosso sistema sensorial também está envolvido nisso, né? Bem, a gente tem os receptores que vão captar os estímulos, certo? Esses receptores, eles vão captar os estímulos, vão transformar em sinais elétricos os nossos impulsos, assim como aqui na telefonia, mas esses impulsos precisam passar pelas vias condutoras, para então chegar aos centros nervosos, certo? Vamos ler as alternativas então. Opa, vamos deixar isso aqui para a gente não esquecer. Na alternativa A, diz que a analogia é completamente válida, pois no corpo humano, as informações do meio são captadas e transformadas em sinais elétricos, transmitidos por uma célula sem intermediários a uma central de controle. Bem, então ele é captado aqui nos receptores, é transformado em sinal elétrico, até aí está tudo certo.
porém é transmitido por uma célula diretamente, sem intermediário? Não, é necessária essa via condutora. Então, essa alternativa está incorreta. A alternativa B diz que é válida apenas em parte, pois no corpo humano as informações do meio são captadas e transformadas em sinais elétricos que resultam em resposta imediata, sem atingir uma central de controle. Bem, a gente vê aqui que a resposta ela vai depender do impulso chegar aqui e depois voltar. Então, não é uma resposta imediata e atinge sim uma central de controle. Tudo bem? Então, na próxima alternativa, diz que ela é válida apenas em parte, pois no corpo humano as informações do meio são captadas, transformadas em sinais elétricos, beleza? Transferidos célula a célula até uma central de controle. Bem, o que ela está dizendo? Que então é captada aqui nos receptores, certo? Que célula a célula vai sendo conduzida. Bem, as vias condutoras são isso, né? São nervos. Os nervos são formados por axônios de neurônios, são células. Então, vai sendo transferido até os centros nervosos, que pode ser a nossa central de controle. Então, essa resposta aqui parece ser a certa. Vamos continuar lendo. A D. Essa analogia ela não é válida, pois no corpo humano as informações do meio são captadas e transformadas em estímulos hormonais, transmitidos rapidamente a uma central de controle. Bem, a percepção do meio, o que é recebido aqui nos receptores, no final do processo, pode inclusive desencadear na produção de hormônios. Mas esses hormônios vão ser uma resposta depois que todo esse caminho é percorrido e que estímulos são levados desses centros nervosos até as glândulas produtoras de hormônios. Então, esses hormônios eles não são utilizados nessa via daqui, que é o que a gente está comparando. E a última alternativa, então, não é válida, pois no corpo humano as informações do meio são captadas e transformadas em sinais químicos e elétricos, transferidos a vários pontos periféricos de controle. Bem, esses sinais eles são levados a centros nervosos, no nosso encéfalo principalmente. Também pode acontecer na medula, mas de qualquer forma não são pontos periféricos de controle, não são vários. Então, dessa forma, a alternativa correta é a letra C. Tudo bem? Então, ficamos por aqui com essa nossa aula de resolução de exercícios sobre o sistema nervoso. Se permanecerem com dúvidas, não hesitem em entrar em contato, tá bom? Bons estudos a todos!